Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada, aqui é Felipe Mendonça e hoje eu falo com a Isabela Agostinelli. A Isabela é doutora em Relações Internacionais pelo Santiago Dantas, o programa Santiago Dantas, que é parceria interinstitucional entre a Unicamp, a Unesp e a PUC São Paulo, e ela também é pesquisadora do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais, o GES. A Isabela, ela escreveu uma tese, defendeu uma tese agora em outubro de 2023 sobre a questão palestina. O título da tese é Morte e Vida Palestina, a reorientação tática do colonialismo israelense na faixa de Gaza. O tema, obviamente, ganhou dimensão por conta de toda a crise que acontece agora na faixa de Gaza, os ataques absurdos do governo de Israel, a reação desproporcional aos ataques terroristas do dia 7 de outubro. Ela vem aqui contar pra gente um pouco a história do colonialismo israelense na faixa de Gaza. Então vale a pena ficar até o final, eu mesmo aprendi bastante, e a tese já está disponível no repositório do Santiago Dantas. A gente vai deixar o link para a leitura da íntegra da tese aí na descrição do episódio. Olha, se você puder ajudar o Chutando a Escada financeiramente, é muito fácil, entre lá em www.chutandoaescada.com.br/apoio e nos ajude a manter esse projeto vivo e poder ter conversas com pesquisadores tão interessantes quanto a Isabela Agostinelli, que a gente recebe aqui daqui a pouco, tá? Olha só, a Isabela é uma pesquisadora, uma acadêmica que se debruçou sobre a literatura sobre o colonialismo israelense na faixa de Gaza durante 4 anos. Ela não escreveu ontem, enfim, ela é uma especialista no tema. Ela não é uma adepta da tudologia, né? Então é alguém que leu, se debruçou, e eu recomendo que você escute com atenção o que ela tem a dizer. E, claro, leia a tese se você tiver um tempo e caso você queira se aprofundar no assunto. Mas a Isabela, como uma acadêmica séria, independente, ela não tem compromisso com essas falácias, né, que, por exemplo, aparecem no discurso do Netanyahu, ou você está conosco ou está contra nós, ou você está com a luz ou você está com as trevas. Não. Ela e nós aqui do Chutando a Escada não reconhecemos esse enunciado, essa falácia, né, de que ao denunciar o colonialismo israelense na faixa de Gaza, você consequentemente apoia os atos terroristas e bárbaros do Hamas no dia 7 de outubro. Dizer que o ataque de 7 de outubro foi uma reação do Hamas ao colonialismo israelense não nos coloca nesse rótulo de gente que defende o ato terrorista do Hamas no dia 7 de outubro. Então, eu não tenho mais nem paciência, e imagino que a Isabela muito menos, para esse tipo de rótulo. De modo que, se você, ouvinte, está trabalhando nessa chave, eu acho que esse não é um lugar para você. Agora, se você quer de fato entender as causas históricas, as orientações históricas, as táticas utilizadas por Israel para colonizar a faixa de Gaza, aí eu acho que esse sim é o lugar para esse tipo de discussão, tá bom? Então vamos lá, vamos pro papo, sem mais delongas, então com vocês, Isabela Agostinelli, que fala com a gente sobre o colonialismo israelense na faixa de Gaza. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. Bom, eu tenho aqui a alegria, a honra de receber a Isabela Agostinelli, ela que é doutora em Relações Internacionais pelo Santiago Dantas, recém-doutora, talvez a primeira entrevista onde você se apresenta como doutora, ou não? Então, devido aos acontecimentos recentes, não é a primeira, mas é o primeiro podcast. Olha só. Então tá, eu não tive essa honra de ser o primeiro, mas é o primeiro podcast, então eu já estou satisfeito. A Isabela defendeu agora, né, em outubro, uma tese que tem muito a ver com a conjuntura, mas que não foi feita nesta conjuntura, né, chamada Morte e Vida Palestina, a reorientação tática do colonialismo israelense na faixa de Gaza. Acabou de defender lá no Santiago Dantas. Eu fiz mestrado no Santiago Dantas, então nós somos colegas aí também de programa. Foi aluna do Geraldo Zaran, né? É verdade? O Geraldo era um bom professor? Era excelente, foi um dos meus primeiros professores quando entrei na faculdade lá em 2015.
uma das primeiras aulas, tive oficina com ele, Olha morria de só. medo dele. Eu também tenho medo dele, até hoje. Não, mas ele é excelente professor. Então deixa aí um abraço também pro Geraldo. Isabela, olha só, a tua tese, ela já tinha uma importância mesmo antes dessa conjuntura, até porque você e diversos outros especialistas, né, em Palestina, no conflito entre Israel e Palestina, nessa discussão sobre colonialismo israelense, já vem apontando problemas na região desde a década de 40, né? Então acho que para a gente começar, para um ouvinte leigo como eu, que não sabe exatamente como que começa o estrangulamento ali da faixa de Gaza, até onde você volta? Você volta na década de 60 ou ainda volta antes da Segunda Guerra Mundial? Qual é o recorte histórico aí para a gente começar a entender essa questão? Bom, na verdade, eu parti primeiro do geral para depois ir para o particular, né? Então, no começo, dos primeiros capítulos da tese, eu vou fazer justamente esse recuo histórico a partir do final do século XIX, na verdade, quando surge, de fato, um movimento político chamado sionista, né? Um movimento político de caráter nacionalista, que vai buscar, então, a criação de um Estado judeu no território histórico da Palestina, né? Que naquele momento estava sob domínio do Império Otomano, assim como outras regiões ali do Oriente Médio, que depois, na década de 1920, vai passar a ficar sob domínio do Império Britânico. E eu volto justamente nesse período histórico, do final do século XIX, para entender o surgimento, obviamente, né, do sionismo e para entender lá na frente como foi possível a criação do Estado de Israel, lá em 1948, e todas as suas implicações, né? Então, a gente, quando se fala do conflito entre Israel e Palestina, ou da questão Palestina/Israel, vão ter vários momentos históricos importantes ou vários pontos de inflexão. Então, a gente pode falar de 48, pode falar de 67, de 87 com a primeira intifada, 2005. Então, são vários pontos aí de inflexão ao longo da história, mas isso que é o mais importante, né? É um processo histórico que vão ter aí os seus momentos específicos ao longo da história, mas que, enfim, a gente precisa sempre ter em mente o contexto, né, ali da situação, tanto o contexto histórico quanto territorial, demográfico e tudo mais. O recorte, na verdade, da minha tese, o que eu vou analisar de fato empiricamente, que são as políticas israelenses de controle da faixa de Gaza, vai se dar a partir de 2005, quando se instaura ali uma espécie de contradição, que eu digo, né, que é uma contradição do colonialismo por povoamento, quando Israel se retira de Gaza, se retira entre aspas, né, retira todos os seus assentamentos, todos os seus colonos israelenses da região da faixa de Gaza, e a partir de então Israel vai argumentar que não ocupa mais a faixa de Gaza, que portanto não tem mais responsabilidade sobre aquela população. E a minha tese vai discutir justamente essa retórica, né, tentando mostrar como que, na verdade, Israel continua, sim, controlando a faixa de Gaza, continua tendo uma ocupação militar, só que agora, pelo que não apenas eu, mas outros autores vão chamar de controle remoto. Mas eu acho que, se você me permite, a gente pode voltar um pouquinho só na história para a gente discutir um pouco a própria criação do Estado de Israel e os territórios que restaram aos palestinos depois da expulsão que eles sofreram em 48, né, que foi a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Então, fazendo um breve resumo histórico, e acho que a gente pode falar agora do colonialismo por povoamento, talvez, porque esse é o enquadramento que que eu utilizo na tese, né? Então, o colonialismo por povoamento, ele vai ser a estratégia pela qual o movimento sionista, né, que surgiu ali no final do século XIX na Europa, vai se utilizar para fazer, de fato, a criação do Estado judeu na Palestina, com maioria demográfica judaica, né? O sionismo ele vai surgir, então, como uma reação, no primeiro momento, aos ataques antissemitas que os judeus estavam sofrendo na Europa, tanto a Europa oriental quanto a ocidental. Na França e na Alemanha, havia, no final do século XIX, um discurso de que os judeus já tinham sido assimilados, que não havia mais antissemitismo, mas o próprio caso Dreyfus foi revelador, né, de que isso era uma falácia. Mas a maioria dos judeus que estavam na diáspora, né, ou seja, os judeus nunca tiveram um estado próprio, eles estavam vivendo na Europa Oriental, cerca de 70% de toda a população judaica da época. E naquele momento havia vários grupos políticos judeus que estavam tentando dar uma solução para o fim, né, do antissemitismo, que eles sofriam, né, com várias perseguições, pogroms,
né? Eles eram, de fato, uma população muito subalternizada e que sofria muito racismo na Europa. Um grupo específico vai ser, por exemplo, Bund, que era um dos judeus operários comunistas, ali da Polônia, Lituânia e tudo mais, que vão defender que a solução para a questão judaica, né, para o fim do antissemitismo, seria, então, o fim da sociedade de classes, né, porque, afinal, a maioria dos judeus que viviam, né, naquela região eram operários, eram trabalhadores, pequenos comerciantes. E isso também vai muito contra, né, esse discurso antissemita também que a gente vê por aí, né, e tipo, teorias de conspiração, de que os judeus são ricos, controlam tudo, que não sei o quê, né? Então esse grupo vai surgir, não vai ter tantos adeptos assim. Um outro grupo político também vai surgir, e esse sim, teve diversos adeptos, vai ser o movimento sionista, né, que vai surgir ali, então, no final do século XIX, tendo vários pensadores, né, o mais famoso deles é o Theodor Herzl, que vai, inclusive, publicar um artigo na Jewish Chronicle chamado A Solução para a Questão Judaica, em que ele vai defender que a solução, né, para o fim aí do antissemitismo e para a libertação do judeu seria a criação de um Estado nacional, ou seja, a solução da questão judaica seria uma solução nacional. Havia ali uma defesa do nacionalismo, afinal a gente está falando, né, no momento da criação do Estado Nacional da Alemanha, por exemplo, da Itália. Então, esses nacionalismos na Europa estavam muito à flor da pele, né? E os sionistas vão ter essa influência também e vão discutir entre si qual seria o território possível para a criação desse Estado, né? Então, havia a proposta de criação de um Estado judeu na Argentina, em Madagascar, em Uganda, mas a terra escolhida foi a Palestina, o território histórico da Palestina, que vai ali do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo, para ser então o lar judaico, né? Muito por conta da conexão histórica e religiosa que o povo judeu tem com aquela região, né? Então, principalmente a cidade de Jerusalém, né, que é importante para as 3 grandes religiões que conhecemos, cristianismo, islamismo e judaísmo. Mas o grande problema é que a criação desse Estado ela vai ser possível por meio da colonização. E essa colonização ela era abertamente defendida, né? Naquela época, falar de colonialismo e colonização não era uma coisa feia, uma coisa pejorativa ou vista com conotação negativa, né? Pelo contrário, defender a colonização naquela época significava, né, para quem defendia, né, levar progresso, desenvolvimento, né, civilização para os povos bárbaros e tudo mais. E aí eu gosto, né? É necessário, na verdade, a gente fazer uma distinção dos tipos de colonialismo que nós conhecemos, né? Então, a gente aprende na escola, geralmente, que teve colonialismo de exploração, que foi o que América Latina, viveu, e o colonialismo por assentamento, né, que foi, por exemplo, a experiência dos Estados Unidos, do Canadá, da Nova Zelândia e da Austrália. E os sionistas, né, eles vão defender uma colonização por povoamento, que vai se basear justamente na conquista da terra e, ao mesmo tempo, a eliminação da população nativa. Ou seja, não havia possibilidade de integrar a população que existia na Palestina à população da sociedade colona, porque, na verdade, no fim das contas, o objetivo último do colonialismo por povoamento é que os colonos se tornem nativos, né? Que eles sejam daquela terra para sempre e nunca mais devolvam as terras para os palestinos, para os nativos, né? Aqui, no caso, a gente está falando dos palestinos. Eu gostaria até de fazer uma recomendação para quem tem interesse no tema. Tem um artigo excelente de um pesquisador chamado Patrick Wolf, em que ele vai descrever como funciona, de fato, o colonialismo por povoamento, em inglês Settler Colonialism, e ele usa como estudo de caso justamente Estados Unidos, Austrália e Israel também. Então, esse é o enquadramento, né, da questão Palestina/Israel. Primeiro e antes de tudo, uma questão nacional e colonial, né? Tanto que depois os movimentos anticoloniais palestinos vão justamente ter aí uma demanda por autodeterminação nacional e tudo mais. Então a gente vê que, na verdade, a questão Palestina e Israel é um embate, né, entre 2 nacionalismos diferentes. De um lado, o nacionalismo colonial, que é o sionismo, e de outro lado, os nacionalismos palestinos anticoloniais, né? E aqui eu falei bastante de sionismo, né? Corro até no perigo de acabar generalizando tudo, mas era só uma introdução, e deixa claro também que os próprios sionistas têm suas divergências entre si,
né? Então a gente tem, por exemplo, o sionismo trabalhista, o sionismo revisionista, o sionismo diplomático, enfim, né? Mas no fim das contas, embora as táticas sejam diferentes, a estratégia e o objetivo maior sempre foi o mesmo, que foi a colonização da Palestina para a criação de um Estado de maioria demográfica judaica. E foi isso que aconteceu, né? Ao longo de toda a primeira metade do século XX, né? Então até pelo menos 48, né? Quando houve de fato a criação do Estado de Israel. Com isso, não houve a paralisação da colonização da Palestina. Houve, na verdade, depois a gente vai ver ao longo do tempo, né? Em 48, Israel declara a existência, a independência, né, do seu Estado, adquirindo cerca de 70% do território que era da Palestina histórica. E aos palestinos, naquela época, restou apenas os territórios que a gente conhece hoje como Cisjordânia e a faixa de Gaza, né? E que também, naquele momento, ficaram sob ocupação da Jordânia, no caso a Cisjordânia, e a faixa de Gaza ficou sob administração egípcia, né? Até 67, quando tem a Guerra dos 6 Dias, e que Israel acaba tomando esses territórios e instaurando neles uma ocupação militar. Né? Olha, tem uma discussão, você citou o Wolff, né, que é acho que um dos primeiros, se não o mais citado, quando se refere à ação de Israel como settler colony, né, como uma colônia de povoamento. Mas tem alguns autores que discordam, né, de chamar o que Israel faz, por exemplo, em Gaza, como um tipo de colonização de povoamento, por várias razões. Tem lá o argumento de que não há uma metrópole, de que tecnicamente não seria igual o que aconteceu em outras regiões, por uma série de incompatibilidades aí, problemas de transposição conceitual. Mas você, diferente disso, entende que de fato o correto é chamar mesmo de colônia de povoamento mesmo, né? Mesmo com as especificidades do caso, como você bem mencionou, né? Dos sionistas, do movimento sionista e dessa dificuldade para a criação do Estado de Israel. Sim, então, de fato, o colonialismo por povoamento, e particularmente de Israel, ele vai se diferenciar um pouco dos outros, mas, no fim das contas, o colonialismo por povoamento diz respeito, né, à sociedade de colônia que chega para ficar, né? Não é apenas, na verdade, não é, desde o primeiro momento, a exploração dos recursos naturais ou a exploração do trabalho da população, né? Pelo contrário, a gente está falando de eliminação, de expulsão física mesmo dos nativos. Então, me parece que é mais um malabarismo argumentativo para não tratar a questão Palestina e Israel como uma questão colonial, quando os próprios sionistas, nos seus diários, nas suas trocas de cartas, em discursos públicos, sempre falaram que era uma colonização, né? Como eu falei antes, né, não era, naquela época, nunca foi uma vergonha falar nisso, né? Pelo contrário, era tido como uma forma positiva. E tem até um livro muito, muito bom que vai se debruçar sobre isso, que é o Expulsão dos Palestinos, o conceito de transferência no pensamento sionista, do historiador palestino Nur Masalha. E também a gente pode encontrar algumas dessas declarações no livro de outro historiador israelense, que é o Norman Finkelstein, chamado Imagem e Realidade do Conflito Israel-Palestina. Tá aqui do meu lado. Ele foi excelente para minha pesquisa. E esses dois autores vão se debruçar sobre isso, né? Vão olhar documentos históricos, dados oficiais, enfim, né? Para comprovar essa teoria do colonialismo por povoamento. Embora eles não utilizem esse termo, mas o processo é o mesmo, né? E começa já muito claro isso, já na catástrofe palestina, né? No Nakba, não é isso? Exatamente. Em 1948, quando se cria o Estado de Israel, em 15 de maio de 48, os palestinos vão narrar todo o processo que levou a eles, principalmente ali a partir de 1947, quando tem ali o plano de partilha da Palestina pela ONU, que não teve consulta dos palestinos, né, o comitê que criou esse plano não teve participação de nenhum palestino, não teve participação de nenhum especialista no tema naquela época, e foi um plano muito injusto, né? Afinal, naquela época, a população árabe palestina era 70% da população do território, e a população judaica já chegou a 30%, né? Muito por conta também não só do incentivo financeiro para a migração dessas pessoas, mas principalmente por causa do nazismo, né? Então, muitos judeus que fugiram do nazismo, que foi, enfim, né, um dos capítulos mais brutais que nós vimos na história, que culminou no genocídio de 6 milhões de judeus, muitos dos judeus que se refugiaram, né, do nazismo foram morar na Palestina, né? Então, houve ali na década de 30 e 40,
um aumento bem grande da população judaica. E a ONU em 47, então, vai, logo no pós-Segunda Guerra, né, a Grã-Bretanha já estava bem enfraquecida, então meio que já estava abandonando as suas pretensões ali na Palestina, abandonando o seu sistema de mandatos, né, e passando aí a bucha para a ONU, né? Então a ONU vai propor esse plano de partição da Palestina, que não levou em consideração as demandas e a realidade demográfica. Então estava falando, né, 70% da população era árabe palestina, 30% era judaica. E a população judaica ficou no plano da ONU, né, ficaria com 55% do território, e os árabes palestinos ficariam com 45%. E também com as terras menos férteis, enfim, tinha toda uma distribuição geográfica ali que também era bem injusta. Mas esse plano da ONU foi a carta branca também que os sionistas tiveram para, né, implementar ali o plano de limpeza étnica que já estava sendo planejado há muito tempo, né, que é o que o Ilan Pappé descreve no livro dele, a limpeza étnica da Palestina, um outro historiador israelense. E um livro super importante, né? E é nessa época, então, que a partir de 47, né? Final de 47 até meio de 48, em que se implementa, então, esse plano de limpeza étnica, né, da Palestina. Então, havia diversos mapeamentos dos vilarejos palestinos, né? Então, nos anos 30 e 40, os sionistas, enquanto grupo, né, e os próprios grupos paramilitares sionistas, as milícias sionistas, fizeram todo um estudo de área, topográfico, demográfico. Tinha até coloco isso na minha tese, né, com base nas pesquisas que eu fiz, de grau de, como que era que eles falavam? De hostilidade das pessoas que viviam num determinado vilarejo, né? Se elas tinham participado da revolta de 36, por exemplo, elas poderiam ser consideradas perigosas e tudo mais. Então, no final das contas, todo esse plano, né, foi implementado, e até que em 48 o resultado foi, né, 700 mil palestinos que foram deslocados forçadamente, expulsos das suas terras, e mais de 530 vilarejos palestinos foram completamente destruídos, né? Por isso que se fala aí de limpeza étnica. E é, inclusive, em 48 que a faixa de Gaza começa a adquirir as suas particularidades. Justamente uma das principais, que é a sua composição populacional. Então, desses 700 mil refugiados palestinos, 200 mil foram se refugiar em Gaza, que na época nem se chamava faixa de Gaza ainda. Essa entidade que a gente chama de faixa de Gaza territorial, ela vai surgir em 49 com as linhas de armistício que foram assinadas, né, entre Israel, Egito, Jordânia, enfim, os países árabes que participaram da chamada Segunda Guerra Árabe-Israelense, né, que foi logo depois da criação do Estado de Israel. E esses 200 mil palestinos se somaram aos apenas 80 mil palestinos que viviam em Gaza, ou seja, a população mais que dobrou, e é composta até hoje em 70% de refugiados palestinos, né? Então, a grande maioria da população da faixa de Gaza não é palestina nativa, é refugiada palestina de 48 e os seus descendentes. E isso vai ter diversas implicações ao longo da história. E aí uma parte vai para Gaza, uma parte vai para Cisjordânia, né, West Bank, e uma parte vai para o Líbano, uma parte vai para a Síria, uma parte vai para o Egito, por aí, né? E ninguém fica ali, basicamente ninguém fica no território que tinha sido acordado em 48 na ONU para o Estado de Israel. Ficam os palestinos de Israel, e a partir que são considerados, né, os palestinos cidadãos de Israel, mas são considerados cidadãos de segunda classe, né? Tanto que o que a gente vê hoje é um sistema de apartheid mesmo, né? Em que não só em relação à Cisjordânia e à faixa de Gaza, mas aos próprios palestinos que vivem em Israel. Que, enfim, muito se fala, né, que Israel não é apartheid porque admite partidos árabes no parlamento e tudo mais. Mas esses partidos árabes palestinos também não representam, né, de fato, a população palestina, e o que os palestinos vivem dentro de Israel, né, dentro do território que é considerado do Estado de Israel, também sofrem aí diversas discriminações, supressão de direitos, enfim, né, tudo que a gente sabe que acontece num estado de apartheid, como foi na África do Sul, por exemplo. Que também tem vários colegas que têm dificuldade de chamar de apartheid, né? Mas os dados que você mostra na tua tese é justamente isso. Cidadão de segunda classe, para os que ficam, e os que são expulsos vão para campos de refugiados. Sim, tem também diversos campos na Síria, no Líbano, na Jordânia,
e campos. Hoje a gente tem 58 campos de refugiados palestinos que são administrados por uma agência que foi criada pela ONU só para lidar com esses refugiados palestinos. A agência foi criada em que ano? Em 1950. Então ela já acompanha já desde bem no início, né? Sim, tanto que o Acnur, por exemplo, ele não... o Acnur, né, que é a agência da ONU para refugiados, ele não lida, né, ele não assiste os palestinos refugiados, os refugiados palestinos. Quem vai promover políticas para esses palestinos é justamente a agência da ONU para os refugiados palestinos do Oriente Próximo, que em inglês é UNRWA, é até um pouco difícil de falar, né, parece que a gente está rotando, mas é UNRWA o nome, e desde 1950 é a UNRWA que vai ter aí uma função de quase Estado, principalmente na faixa de Gaza, né, porque eu falei ali que são 70% de refugiados, e é essa agência da ONU que vai ser responsável por oferecer serviços de educação básica, os próprios alimentos. Então, nessa última guerra que a gente está vendo, recentemente, né, saiu várias imagens aí dos palestinos, entre aspas, saqueando os alimentos que iam ser distribuídos pela agência da ONU. Mas esses alimentos são direitos deles, né? E a gente já está vendo aí uma situação de total estrangulamento na faixa de Gaza, mas é só uma imagem simbólica para a gente ver mesmo como eles são dependentes da assistência humanitária. E até curioso, né? Porque essa agência da ONU, ela foi criada em 1950 com um mandato de cerca de 3 anos, ou até que a solução para os refugiados palestinos fosse atingida, né, uma solução política. Só que como até hoje não teve, ela existe até hoje e o mandato é renovado a cada 3 anos, né, pelo menos. E os palestinos são bem independentes dessa agência, tanto que até um dos palestinos de Gaza que eu entrevistei para a tese, ele falou, né, que se um dia a UNRWA sair de Gaza, todo mundo morre, de tão dependentes que eles são, de coisas básicas mesmo. Isso desde a década de 40, 50, né, quando começa a agência a ter um papel ali. Olha só, de 48 a 67, a faixa de Gaza, então, ela é administrada, né, pelo Egito, né, tem uma administração egípcia ali. E o que dá para se falar sobre esse período, assim, grosso modo, para a gente poder avançar? Sim, é até curioso, porque muita pouca gente estuda esse período. Até para minha tese eu tive dificuldade para achar dados, né, e fontes históricas, mas tem uma grande pesquisadora que me salvou, que é a Ilana Feldman, e ela tem diversos trabalhos publicados desse período. E o que a gente pode tirar, assim, de geral, desse período de 48 a 67, foi, então, a consolidação da faixa de Gaza enquanto um espaço bem pequeno, então, 365 quilômetros quadrados, né? É aí que a configuração socioespacial de Gaza se consolida, né? Então, um espaço bem pequeno, mesmo que com saída ao mar, essa saída é bloqueada, né? E com muitos palestinos vivendo ali, né? Então, alta densidade demográfica. Teve até um curto período em que a faixa de Gaza foi ocupada por Israel, entre outubro de 56 e o comecinho de 57, depois ali da Guerra de Suez, mas foi uma ocupação que, enfim, envolveu até forças de paz da ONU. Não desenvolvi tanto isso na minha tese, porque não dava tempo, e também não era o foco, até uma curiosidade, né? E foi justamente nessa época da ocupação que houve 2 grandes massacres, que foi o massacre de Khan Yunis e o massacre de Rafah, né, 2 campos de refugiados palestinos. É também nessa época em que as agências de assistência humanitária vão se consolidar também em Gaza com funções de quase Estado. Então eu falo em administração egípcia e não ocupação militar egípcia, porque não tinha, era diferente do que acontecia, por exemplo, na ocupação militar da Cisjordânia, né, feita pela Jordânia. Não havia ali implementação de leis militares, enfim, né, tudo isso que a gente sabe que ocorre nas ocupações militares. Tanto que essa pesquisadora, a Ilana Feldman, ela vai dizer que a faixa de Gaza, de 48 a 67, ela estava sobre a organização de 2 atores, né, então as agências humanitárias e o Egito, mas sobre a soberania de ninguém, né, então não tinha nenhum tipo de soberania ali na faixa de Gaza. O máximo que tinha de exercício de soberania era o controle das fronteiras por meio do Egito, né, para tentar também ali evitar um pouquinho muitos confrontos com o Estado israelense. Então, o que a gente pode tirar dessa época é justamente essa consolidação da faixa de Gaza enquanto um território específico da Palestina, mas mesmo com as suas especificidades, ela não está deslocada dos demais territórios palestinos, né, como a Cisjordânia.
Então, muito do que acontece em Gaza repercute na Cisjordânia e vice-versa. E isso vai ficar muito mais claro em 1967, a partir da ocupação israelense. Que aí a coisa muda, né, de figura, porque aí se trata de uma ocupação clássica, né, depois da Guerra dos 6 Dias, não é isso? Fim da década de 50 e começo da década de 60 que vai surgir as primeiras organizações políticas para a libertação da Palestina. Então, por exemplo, tem o Fatah, que vai surgir enquanto partido político lá em 59, liderado pelo Yasser Arafat, é o grande líder palestino, foi um grande líder palestino, e também a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, que vai congregar aí diversas entidades palestinas políticas, diversos partidos políticos, sendo o Fatah o maior deles, e a partir de então também que a resistência anticolonial palestina vai ficar mais forte, né? Tanto que a OLP, por exemplo, vai para o Líbano depois da Guerra dos 6 Dias, né? Vai consolidar suas bases ali, e aí vai ter várias críticas também, né? Dessa liderança no exílio e tudo mais, mas é a partir de 67 também, então, que a gente vê aí a consolidação da ocupação militar israelense da Cisjordânia e da faixa de Gaza, com leis militares, com toques de recolher, com prisões políticas, teve até tentativas de deportação de palestinos, tentativas de emigração, então de incentivar que os palestinos, por exemplo, de Gaza, eles migrassem para o Egito ou para outros países árabes, mas essas tentativas elas foram falhas, né? Não levou tanto assim, não levou a nada, né, na verdade. Por outro lado, isso é bem interessante também, foi durante a ocupação de 67 que Israel começa a implementar também umas políticas voltadas, entre aspas, para a vida dos palestinos, ou seja, uma tentativa de melhorar as condições de vida dos palestinos nos territórios ocupados, não como uma política altruísta, mas como uma tentativa de pacificar mesmo os palestinos, de fazer com que eles tentar fazer com que eles não aderem à resistência armada, né, que não lutem contra a ocupação. Pelo contrário, essas políticas de desenvolvimento civilizacional, de crescimento econômico, vai então servir aí como uma forma de minar a resistência palestina e normalizar a ocupação, principalmente, né, aos olhos da comunidade internacional. Então, mostrar que a ocupação ela era benéfica e tudo mais. Isso, né, nunca deu resultados que Israel gostaria. Pelo contrário, os palestinos eles ficaram cada vez mais descontentes, né, com a ocupação militar, até que em 1987 eclode a chamada Primeira Intifada, que é o primeiro grande levante anticolonial nacional palestino e que também vai ser um ponto de inflexão importantíssimo para a história da Palestina em geral e para a história da faixa de Gaza em particular, porque a partir de então, de 87, né, começo dos anos 90 também, que eu até chamei na tese, né, que vai ser o prelúdio do isolamento socioespacial da faixa de Gaza. Uhum. E o que é isso? Assim? O que é esse isolamento socioespacial? Aliás, isso é uma palavra que é constante, né, na tua tese, inclusive ali depois de 67, você fala que mesmo por um lado uma tentativa de melhoria do espaço, mas por outro lado tem o estrangulamento, sei lá, proibição de abertura de novos poços de água, ou seja, a coisa do espaço, do socioespacial, né, que é o termo que você trouxe agora, aparece bastante. O que isso significa ali depois, na década de 80, em termos de organização do espaço? Excelente pergunta. Eu vou só voltar um pouquinho em 67 para também apontar essa contradição que também vai aparecer, né? Porque a gente começou falando, por exemplo, do colonialismo por povoamento, que não admitiria, por exemplo, a mão de obra nativa. Quando Israel toma os territórios da Cisjordânia e da faixa de Gaza, ele vai ter que lidar com milhões de palestinos nativos, né? Milhões de árabes que eles não gostariam de lidar no primeiro momento. Então, a ocupação militar, muitos vão dizer que, por exemplo, não é um colonialismo, né? Que também é um debate que a gente está vendo aqui agora. Mas os próprios estudiosos do colonialismo por povoamento, principalmente o Lorenzo Veracini, também junto com o Wolff, um dos grandes pesquisadores do tema, ele vai dizer que a ocupação militar ela serve aos objetivos do colonialismo por povoamento. Na Cisjordânia isso fica muito claro com a expansão dos assentamentos e tudo mais. Inclusive, na década de 70, que o Ariel Sharon, que já tinha sido... já tinha participado do exército, já tinha outros postos políticos em Israel, depois vai ser primeiro-ministro lá nos anos 2000, ele era ministro da Agricultura
e ele vai ser conhecido, então, como o pai dos assentamentos, porque é ele que vai começar a implementar uma política de expansão desenfreada dos assentamentos na Cisjordânia e alguns na faixa de Gaza, né? Só que a Cisjordânia, ela sempre foi o território mais cobiçado pelos israelenses, né? Muito por conta de ser mais próxima ali do Rio Jordão, então ter ali uma localidade geográfica um pouco melhor, né, os vales, né, as colinas, tudo mais. Já a faixa de Gaza, ela sempre foi uma região um pouco mais empobrecida, menos desenvolvida se a gente comparar com as outras grandes cidades palestinas, como Jerusalém, Belém, tudo mais, e outras ali da Cisjordânia. Tanto que são poucos assentamentos de Gaza, né? Em 2000, por exemplo, em 2005, né? Na ocasião do desengajamento israelense, eram 8.000 colonos israelenses vivendo em Gaza e 1,5 milhão de palestinos. Então havia ali uma enorme discrepância populacional. E é também em Gaza que vai se concentrar muito da resistência palestina, resistência armada, né? Também a gente está falando bastante de campos de refugiados que se instauraram em Gaza, então desde o começo, né, falei, né, de 70% da população de Gaza é refugiada palestina de 48 e que sempre demanda o seu direito de retorno às suas terras, né? Então Gaza sempre foi um constante lembrete do direito de retorno dos palestinos que nunca foi respeitado, né? Pelo contrário, sempre foi colocado para debaixo do tapete. Foi até durante a década de 70 também que vai haver ali 70 e 80, que vai haver ali uma espécie de tentativa de política de transformar os campos de refugiados palestinos em grandes cidades. Então, de fazer com que eles não tenham mais em sua essência o fato de serem campos de refugiados, mas eles se integrarem ao tecido urbano de Gaza como se fossem apenas outros bairros, né? Mas os palestinos os refugiados palestinos nunca aceitaram, né, essa tentativa. Eles sempre, né, falam que são refugiados porque, tendo essa característica, né, eles podem demandar o seu direito de retorno. Eu já falei da resistência armada na faixa de Gaza, e isso também vai ser muito importante para a eclosão da primeira intifada. Falei, né, que o sentimento dos palestinos sobre a ocupação já estava à flor da pele, já estavam muito descontentes, e num episódio específico, né, assim como todo grande levante, todo grande acontecimento nas relações internacionais, vai vir de um estopim. E o estopim foi o atropelamento um acidente de carro que acabou matando 4 palestinos que estavam indo trabalhar, né? E houve boatos de que isso tinha sido a mando dos israelenses, né? Quem atropelou, quem fez o acidente foi um israelense, né? Se foi intencional ou não, ninguém nunca vai saber, mas isso gerou ali foi um estopim. E a partir de então, diversos palestinos vão se rebelar contra a ocupação. No primeiro momento vão ser vários atos de desobediência civil, então boicotes, não pagamento das taxas, né, dos impostos, boicotes aos produtos israelenses, né, greves gerais e tudo mais, né? Então, essa dependência que os palestinos tinham em relação ao mercado de trabalho israelense vai se virar contra os próprios israelenses também, né? Porque, enfim, vai gerar aí uma espécie de crise econômica, né? Mas na primeira intifada que vai surgir aí esse importante esse ator tão importante, que é o Hamas, né? Que não sai da boca de ninguém na mídia recentemente, mas o Hamas surge só em 87, né? Não surgiu em 48, não surgiu antes do Estado de Israel ser criado, surgiu na primeira intifada em 87, num primeiro momento como um grupo que fornecia assistência social, era um grupo fraternalista de orientação religiosa, então de membros da Irmandade Muçulmana, que era uma grande organização filantrópica, assim, entre aspas, sediada no Egito, mas que vai ser então formada ali pelos palestinos, né, que faziam parte da Irmandade Muçulmana. No primeiro momento eles vão atuar no campo da assistência social, então oferecendo comida, esporte, né, saúde, educação, tudo mais. Mas é a partir da primeira intifada que eles vão se transformar, né, o Hamas vai surgir enquanto uma entidade política e que vai ter um braço armado, que são as brigadas de Al-Qassam, que vai justamente pegar em armas e partir para a resistência armada, né? Até que depois vai evoluir aí para incluir táticas de terrorismo, né? Táticas de ataques terroristas, próprio terrorismo suicida também, lá nos anos 2000, enfim. E como que fica isso com relação ao Fatah? Porque até então o Fatah tinha uma posição meio hegemônica, né? Eu te cortei, né? Desculpa, vai lá. Não, mas foi ótima essa pergunta. Porque é isso, né? O Hamas, ele surge também num contexto
em que ele foi financiado pelos israelenses, não enquanto ele era Hamas, mas enquanto havia esse grupo aí de ex-membros da Irmandade Muçulmana. Justamente, né, porque, de novo, a gente está falando de uma realidade marcada pelo colonialismo, então uma realidade estruturalmente colonial, e que vai haver aí a tática dos colonos de dividir e conquistar. Então, dividir, fragmentar a sociedade, não só a sociedade e o território palestino, mas a própria política palestina também vai ser uma tática. Então, o financiamento que os israelenses deram para esses ex-membros da Irmandade Muçulmana vai ser justamente uma tentativa de enfraquecer a resistência armada palestina, representada pelo Fatah e pela OLP, né? A OLP aí, então, tendo como o Fatah o seu maior partido, né, dentro da organização, e que estava agindo bastante ali no Líbano, né? Então a OLP estava mais concentrada no sul do Líbano, tanto que em 1982 tem a invasão israelense do sul do Líbano, o massacre de Sabra e Shatila, né? Que foram os dois foram campos de refugiados palestinos que foram massacrados pelas milícias falangistas do Líbano, com o apoio do Ariel Sharon, que naquela época já era ministro da Defesa. Tanto é que o Sharon vai ser conhecido a partir de então como o açougueiro de Beirute, pelo massacre que ele permitiu que ocorresse com os refugiados palestinos. Mas então é nesse contexto também, né, de dividir e conquistar. O Fatah já estava tendo... O Fatah e o OLP estava tendo um certo enfraquecimento das suas... de popularidade, né, entre os palestinos, principalmente em Gaza. Gaza sempre foi um lugar um pouco mais abandonado em relação à Cisjordânia, por isso que o Hamas ganha tanta popularidade na faixa de Gaza. Não por conta da sua resistência armada e com certeza não pelas suas táticas terroristas, mas por ter sido ali um dos poucos que deu algum tipo de assistência para os palestinos de Gaza que já estavam sofrendo bastante, né, com todos os desdobramentos da ocupação israelense. E a partir também, né, do surgimento do Hamas, né, e de todos os acontecimentos da primeira intifada, que Israel começa a implementar em Gaza duas grandes políticas que vão ser o prelúdio do isolamento socioespacial, então, ou seja, o isolamento territorial de Gaza e o isolamento da população em relação à população da Cisjordânia, por exemplo. Uma delas é a política de fechamento, que é em relação ao fechamento do mercado israelense para os trabalhadores de Gaza. Então, é a partir de então que Israel diminui muito os postos de trabalho para os palestinos de Gaza, né, com argumentos de segurança nacional, dizendo, né, que eles poderiam ser terroristas, enfim, né, que os trabalhadores palestinos poderiam estar trabalhando para o Hamas, enfim. Então vai ter ali todo um argumento contra-terrorista para impedir que esses palestinos de Gaza trabalhem em Israel. E a política de separação, que vai ser, então, a instauração do controle da mobilidade mesmo dos palestinos, não só na faixa de Gaza, mas na Cisjordânia. É nesse momento que vai se implementar os cartões magnéticos de identidade, né, que vão ter todas as informações dos palestinos, que eles vão sempre precisar mostrar para conseguir passar de um território ao outro, ou dentro da própria Cisjordânia, né, que tem vários assentamentos israelenses, para que eles consigam circular entre os checkpoints, por exemplo. A construção dos checkpoints nos anos 2000 também vai ficar muito maior, né, com a segunda intifada. Mas são essas duas políticas que vão caracterizar aí, então, esse relativo abandono de Gaza, né? Então, é a partir também da primeira intifada, né, dos anos 90, que Gaza vai ter aí uma taxa de desemprego muito maior, né, que não tinha desde muito tempo e que, desde então, só vai ficar pior, né, ao longo do tempo. É o que você chama de desenvolvimento, né? Você usou lá o conceito da Sarah Roy para falar de desenvolvimento. Diz lá, o desenvolvimento significa o desdobramento deliberado, sistemático e progressivo de uma economia nativa por uma economia dominante, onde o potencial econômico e, por extensão social, não é apenas distorcido, mas negado, que é justamente o que você está falando, né? Um fechamento e separação. Que gera um andar para trás do ponto de vista do desenvolvimento, né? Exatamente, a instauração aí de uma relação de dependência extrema entre entre a população colonizada em relação aos colonos. Ou seja, isso vai ter várias implicações, por exemplo, para o futuro Estado palestino. Como que vai existir um Estado palestino se não tem indústria, se não tem agricultura, se não tem pesca, né? Todas essas dimensões importantes da infraestrutura econômica, elas sempre vão estar muito dependentes dos israelenses e, principalmente em Gaza, né, vai haver ali um processo de desenvolvimento, de estrangulamento mesmo dessas possibilidades, que vão ficar
piores a partir dos acordos de Oslo, né, os acordos de paz de Oslo também dos anos 90. Mas vamos falar, tem um dado interessante aqui na tua tese, que é o seguinte: nesse período que a gente está falando aqui, que vai de 87 a 93, o saldo de mortes foi de aproximadamente 1.100 palestinos, 100 civis israelenses e 18 soldados israelenses. Mais de 18 mil palestinos ficaram feridos e 175 mil passaram pelas prisões israelenses, que é um dado importante também, né, o encarceramento da população, principalmente da população adulta masculina, né, e nesse ambiente o Hamas surge ainda você até foi mais além, falou até com um certo apoio de Israel bem no início, né, sem esse abraço armado, e depois o Hamas ganha força. Interessante como você coloca quando chama de desenvolvimento, até porque eu vejo muitos comentários racistas em relação ao subdesenvolvimento do povo palestino, né, como se eles não fossem capazes, né? E o que você está falando aqui é o seguinte: não, houve uma política deliberada de fechamento e de separação que gerou um estrangulamento do ponto de vista do desenvolvimento econômico, né? E esses dados que eu acabei de trazer aqui, olhando a tua tese, mostra um pouco, então, como que isso vai gerando um estado de coisas que vai aí sim chegar nos acordos de Oslo, né? Eu te cortei, mas qual a importância disso aí pro argumento? Acho que só para adicionar aí um outro exemplo de desenvolvimento, foi justamente a proibição da exportação dos produtos agrícolas de Gaza, né? Desde a ocupação militar israelense. Então, Gaza sempre produziu tomate, morango, outros produtos agrícolas, mas que não poderia exportar para outros lugares do mundo, né? Apenas para Israel, e com preços que o próprio Estado israelense, né, acabava definindo. Mas, então, depois da primeira intifada, a gente chega ali no processo de paz de Oslo, né, que, enfim, é chamado de Acordo de Oslo justamente porque foi negociado secretamente na Noruega, né. É a primeira vez que israelenses e palestinos vão sentar frente a frente na mesa de negociação para tentar dar alguma solução aí para esse conflito. Havia outras tentativas também, houve, né, outras tentativas de acordo de paz, mas nunca que foram negociadas diretamente entre palestinos e israelenses. É a primeira vez, então, que isso vai acontecer, mediada pelos Estados Unidos e feita ali secretamente em Oslo, né? E muito se fala, né, de que os acordos de Oslo fracassaram e tudo mais, mas eu acho que na verdade eles nunca tentaram ter algum tipo de sucesso, porque a própria análise do que está enquadrado ali nos acordos de Oslo nos mostra que não havia qualquer possibilidade de criação de um Estado palestino, e qualquer possibilidade do fim da ocupação militar, né? Mas esse acordo de Oslo vai ser importante porque, enfim, a OLP vai reconhecer o Estado de Israel, né, a soberania do Estado de Israel no território que é considerado o Estado de Israel. A Jordânia também vai entrar no processo de normalização das relações diplomáticas com Israel. O Egito já tinha feito isso em 1979, então também foi um ponto de inflexão importante, né, um certo abandono aí do Egito em relação ao apoio à causa palestina. E o Acordo de Oslo vai justamente consolidar e institucionalizar internacionalmente o que muitos autores vão dizer que é a fragmentação social, política e principalmente territorial palestina. E isso vai se dar principalmente na Cisjordânia, que vai ser dividida então em 3 áreas, a área A, a área B e a área C. E a área C, que corresponde a 60% do território da Cisjordânia, vai ser completamente controlada pelo Estado israelense. Não que a área A e a área B não sejam, mas em termos formais, né, de jure, elas são controladas por Israel. As outras áreas seriam controladas, então, pela recém-criada Autoridade Nacional Palestina, que é uma entidade governamental criada pelos Acordos de Oslo, lá em 94, que funcionaria como uma espécie de governo interino até que os palestinos estivessem prontos a criar o seu próprio Estado. Só que isso nunca aconteceu, pelo contrário, o que a gente viu foi a expansão dos assentamentos israelenses da Palestina, né, da Cisjordânia. Tem um gráfico excelente do Al Jazeera sobre isso. O Al Jazeera, em geral, tem muitos mapas e gráficos bons. Quem gosta dessas coisas mais visuais, eu recomendo ver. E a Autoridade Nacional Palestina vai ser, portanto, também um instrumento de pacificação dos palestinos, justamente porque ela vai depender de financiamentos externos, né, de doadores externos. E essas doações
vão vir juntas com diversas condicionalidades. Então, a Autoridade Nacional Palestina não pode se envolver com resistência armada, não pode, enfim, se envolver com grupos considerados terroristas, como é o caso do Hamas, por exemplo. Então, vai haver aí vão haver diversas condicionalidades para que a Autoridade Palestina funcione e, no fim das contas, ela também não vai ter poderes de Estado, né? No máximo que ela tenha uma força policial que vai funcionar para reprimir manifestantes, principalmente, né? E vai depender bastante dos interesses israelenses, né? Tanto que muitos autores vão dizer que a Autoridade Nacional Palestina ela é um instrumento da ocupação e não uma fonte de libertação e autodeterminação da Palestina. Os mapas, de fato, aqui são claros, né? Mostra aqui o tamanho da área B, da área A, da área B, da área C. E como os acordos foram, que já não era bom para ninguém, eles foram sendo descumpridos, né? E o que vai levar à segunda intifada, não é isso? Isso. E também, acho que, continuando aí na questão do desenvolvimento, os acordos de Oslo vão ter uma parte super importante, que são os protocolos de Paris, que vão também definir quais serão as relações econômicas entre israelenses e palestinos. Então, por exemplo, a moeda é a mesma, que é o shekel israelense, né? Tem toda aí uma questão de ajuda internacional que vai ser direcionada à Palestina. Então, nesse enquadramento neoliberal que já estava em voga ali nos anos 90, consenso de Washington e tudo mais. Então, a USAID, o FMI, o Banco Mundial, principalmente o Banco Mundial, vão instaurar ali uma série de projetos na Palestina, mas que também tem as suas próprias condicionalidades, né? Então, vão ser aí na verdade, não vão ser projetos direcionados a, por exemplo, o desenvolvimento da agricultura, da indústria, né, de infraestrutura, vai ser mais voltado à educação, empreendedorismo, saúde, essas coisas mais, né, que não mudam a estrutura da ocupação, né. E aí os palestinos, obviamente, completamente desacreditados, não só com Oslo, mas com a própria Autoridade Nacional Palestina, com a OLP, com o Fatah, vão se rebelar na segunda intifada, que vai surgir de um novo estopim também, dessa vez de novo, esse carinha chamado Ariel Sharon, que agora era, né, ainda não era, né, mas já estava ali encaminhando para ser o primeiro-ministro de Israel. Ele vai visitar a mesquita em Jerusalém e os palestinos viram aquilo como uma provocação e vai explodir de novo ali um novo grande levante anticolonial nacional palestino, só que dessa vez vai ser muito mais violento, muito mais sangrento. A primeira intifada ela vai ser conhecida como a Intifada das Pedras, porque os palestinos tinham apenas pedras, paus, estilingues, no máximo incendiavam pneus para conseguir lutar contra a força militar israelense, né? Já nessa segunda intifada a gente vai ver muito mais ataques terroristas, né? Ataques considerados, né, terroristas, então explosão de ônibus, terrorismo suicida, vão ser várias outras táticas muito mais violentas e muito mais sangrentas e, obviamente, a repressão israelense também vai ser muito mais sangrenta. Né? Aí, Isabela, eu acho que depois dos ataques de 11 de setembro e com o início, né, da guerra contra o terror, essa coisa da eleição do terrorismo como grande inimigo global, então eu imagino que a coisa tenha ficado ainda pior, né? Isso mesmo. Depois do 11 de setembro, né, esse argumento do contra-terrorismo ele ficou cada vez mais forte e Israel também se valeu disso. É a partir de então, inclusive, que Israel e Estados Unidos vão estreitar ainda mais as suas relações, que já eram bem próximas. Tem um livro muito legal que chama The Colonial Present, do Derek Gregory, em que ele vai falar um pouquinho disso, né, das experiências do Iraque na Palestina e no Afeganistão. Então, quando houve a segunda intifada, Israel, num determinado momento, lá em 2002, ele chegou a cercar o campo de refugiados de Jenin, no norte da Cisjordânia, e instaurou ali diversos tipos de operações contra terroristas, né? Então, passar cavar meio que túneis entre as casas e tudo mais, e isso foi aplicado, né, foi utilizado na invasão estadunidense do Iraque, né, então Bagdá e Jenin tiveram experiências muito semelhantes no contexto aí da guerra global contra o terror. E é também nesse contexto da segunda intifada, dos argumentos contra terroristas,
e tendo Ariel Sharon como primeiro-ministro de Israel, que vai se implementar, portanto, o plano de desengajamento da faixa de Gaza, lá em 2005. Esse plano ele foi apresentado em 2004 pelo Ariel Sharon. Todo mundo achou que ele estava ficando doido, né? Porque ele era o pai dos assentamentos. Como assim? Ele vai retirar assentamentos israelenses? Ele vai devolver terras para os palestinos, né? Mas nesse plano, o Sharon foi um grande estrategista, porque de uma só vez ele conseguiu resolver essa equação demográfica, né, que alguns autores vão dizer. Então, lá em 89, ainda na primeira intifada, um demógrafo israelense chamado Arnon Sofer, ele publicou um artigo mostrando, né, alertando, na verdade, que Gaza se tornaria um grande problema demográfico, que já era na época, mas ia ficar pior nos anos 2000, porque ia haver ali uma superação muito grande do número de palestinos em relação aos colonos israelenses. E Gaza não era um território cobiçado, como era da Cisjordânia, e que, portanto, Israel deveria abandonar algumas das suas pretensões coloniais naquela região, né? E, de fato, foi isso que aconteceu, né? Não apenas na questão do Hamas, estar ali na faixa de Gaza, né? Ser meio que a sede, entre aspas, do Hamas, mas Gaza já tinha, né, muitos palestinos vivendo ali, tinha falado para você, né? 1,5 milhão de árabes, palestinos e apenas 8 mil colonos israelenses e judeus. Então, os custos da ocupação estavam muito grandes, e o Ariel Sharon queria resolver essa equação demográfica, né? Querer retirar da responsabilidade de Israel esses 1,5 milhão de palestinos. Então, nesse movimento de se desengajar de Gaza, que aí eu coloco também entre aspas, porque esse desengajamento, eu me debruço sobre isso na tese, né? Eu vou dizer que é um reengajamento. Ele, na verdade, embora o argumento seja, né, que Israel não ocupa mais Gaza, que não tem mais responsabilidade sobre a população, de acordo com a lei internacional da ocupação militar, Israel, na verdade, continua a sua ocupação militar da faixa de Gaza justamente porque vai manter a dominação sobre o espaço, a população e os recursos, né? Então, principalmente a questão das fronteiras, quem controla a fronteira de Gaza é o Estado de Israel, não é o Hamas, muito pelo contrário, né? O espaço marítimo também é controlado por Israel, então Gaza é o único território palestino que tem acesso ao mar, só que os palestinos não conseguem nem fugir por mar, por exemplo, quando tem bombardeio, porque as forças navais israelenses controlam também aquela região. Os próprios pescadores têm, e aí volta, né, a questão do desenvolvimento, os próprios pescadores não conseguem ultrapassar um certo limite de milhas náuticas para pescar os peixes, né, e os peixes que estão mais para perto da praia são os piores, né, são, sei lá, os peixes que não são tão nutritivos e tudo mais, né? Então, é todo esse processo, né, que começou ali em 90 com o isolamento de Gaza e que vai se consolidar ali em 2005, quando Israel retira os seus colonos, mas mantém a dominação sobre as fronteiras, espaço aéreo, espaço marítimo, e principalmente em relação a recursos e infraestrutura. Então, acesso à água e à eletricidade depende de Israel, porque é o Estado de Israel que vende esses recursos para os palestinos de Gaza, e quando eles não querem mais vender ou parar o fornecimento, eles conseguem parar, que é o que a gente está vendo hoje, né? E que sempre acontece durante operações militares. Mas no próprio dia a dia, o acesso à eletricidade ele já é muito precário, né? Em média, num dia normal, assim, de paz, entre aspas, os palestinos de Gaza têm acesso à água por 8 horas apenas por dia. Né? E isso vai gerar uma série de impactos, né, para as estações de tratamento da água, para o próprio funcionamento dos hospitais e tudo mais. Né? Então, enfim, é uma situação bem distópica, né, eu diria. Então, essa que é a tese, né? Essa retirada dos assentamentos israelenses da região, a princípio elas viriam, né, com tinha um argumento ali da retirada que era o argumento oficial, né? Mas, por outro lado, o que você está falando é que Israel, mesmo com a retirada dos assentamentos, continuava controlando o que você chama de controle remoto. É um controle quase absoluto, mas sem a presença via assentamentos, né? Então, assim, é um novo tipo, é um engajamento, é uma presença, embora na aparente ausência, que é sentida no corpo, enfim, na economia e também nesse isolamento socioespacial. Porque, veja, isso é visto, é vendido, algumas narrativas apontam que isso seria quase como uma política altruísta de Israel, né, de retirada.
mas a tese está dizendo algo contrário disso, não é? Até o próprio George Bush, na época, falou que isso era uma coisa boa, porque poderia trazer autonomia para Gaza, restaurar ali um governo democrático, mas, no fim das contas, isso nunca aconteceu, né? Gaza nunca foi autônoma, justamente por conta disso, né? Para a gente ter um Estado, primeiro que os palestinos nunca aceitariam um Estado apenas em Gaza, né? Tem que ter pelo menos a Cisjordânia, e isso também tem vários problemas, né, porque são territórios que não são contíguos, então voltando aí à questão, né, da fragmentação territorial, e também em relação aos recursos, né, o controle das fronteiras, né, da própria economia interna, então indústria e agricultura de Gaza já era desenvolvidas, mas depois do desengajamento foi ficando pior, e tudo piorou, mais uma vez, com o bloqueio de 2007, quando o Hamas chega ao poder do governo em Gaza, né, então muito se argumenta que Gaza é controlada pelo Hamas, que Gaza é autônoma. É assim, o Hamas controla certas partes e muito poucas, né? Ele está no controle do governo, mas em termos de recursos, infraestrutura, quem controla de fato é o Estado israelense. Tanto que diversos juristas internacionais, analistas do direito internacional, vão confirmar que a ocupação israelense de Gaza ela ainda está em voga, né? Embora agora por controle remoto, né? Então um controle que é feito à distância, mas que é sentido cotidianamente, fisicamente, pelos palestinos que vivem em Gaza, né? Esse controle à distância, ele tem efeitos materiais, corpóreos, né, naquela população. Uhum. E esse efeito corpóreo tem a ver com o quê? Insegurança alimentar? Sim, insegurança alimentar, tem diversos casos de intoxicação por conta da água, então 95% da água de Gaza hoje é imprópria para consumo humano, justamente porque tem o problema das estações de tratamento de água, e porque, né, os aquíferos de Gaza, eles foram super explorados, né, pelos colonos e depois, obviamente, pela população de Gaza, que não tinha outro acesso, né, então, diferentemente da Cisjordânia, que tem já um acesso melhor ali ao Rio Jordão, os palestinos de Gaza não têm isso, né, então eles dependem da água dos aquíferos, que foram super exploradas durante, né, a existência dos assentamentos israelenses de Gaza, e depois, né, com a falta de acesso à água potável. Então, essa água dos aquíferos, ela passou a ser a água do mar, na verdade, começou a entrar nos aquíferos e isso acabou contaminando a água. Então, ela precisa de um melhor tratamento, de dessalinização e tudo mais. Mas tem toda essa questão, né, da precariedade das estações de tratamento da água por conta da falta de eletricidade e tudo mais. Então, é uma série de precariedades. Então, esse é um exemplo, né, dos impactos corpóreos, mas não só isso. Os próprios pacientes com câncer, por exemplo, eles não conseguem sair de Gaza para ter um tratamento melhor em outros hospitais por conta do regime de mobilidade israelense para os palestinos de Gaza. Então é muito difícil entrar lá e muito difícil sair. Eu, por exemplo, não pude fazer pesquisa de campo, porque eu não seria aprovada para entrar na faixa de Gaza, né? Pessoas estrangeiras só podem entrar se for diplomatas, trabalhadores de organizações humanitárias, internacionais e analistas credenciados também, né? E esses 3 também são bem difíceis de entrar. Diplomata nem tanto, mas os outros 2 muito difícil também. Então, entrar e sair de Gaza, essa circulação das pessoas é muito dependente da vontade das autoridades israelenses, né? O COGAT, por exemplo, que é o coordenador dos assuntos do governo, enfim, né, é a entidade vinculada ao Ministério da Defesa israelense que tem o controle ali das fronteiras de Gaza. É ele que emite ou não essas autorizações. E os critérios para autorizar ou não são muito claros, dependem muito da vontade, né? Muitos vão dizer que é uma violência burocrática. Os próprios ex-soldados que trabalharam no COGAT vão usar esse termo, né? Que é uma violência burocrática. Soldados que vão denunciar, né? Obviamente. O que o Estado de Israel faz contra os palestinos de Gaza. Tem até uma publicação muito legal do Breaking the Silence, que é essa organização que reúne aí os soldados, que vai reunir aí, então, diversos testemunhos do que acontece não só em Gaza, mas em outras partes da Palestina. A tese tem uns dados bem impressionantes, assim, né, que a Human Rights Watch revelou que 80% da população já a partir de 2010 ali dependia da ajuda humanitária, né? A insegurança alimentar, uma realidade, a desindustrialização, desemprego, né? E esse bloqueio, então,
do ponto de vista econômico, né, praticamente inviabiliza, né? Sim, inviabiliza qualquer tipo de vida digna naquela região. Então, o bloqueio não é só de pessoas, a circulação, por exemplo, de pessoas, que é bem controlada, mas também os produtos. E isso vai ter impactos muito importantes, muito bruscos, na verdade. Por exemplo, na entrada de cimentos, que é proibida. Não só cimento, mas cabos de aço e outros materiais que Israel vai argumentar que podem ser itens de dupla utilização, ou seja, que podem ser utilizados pelo Hamas para que eles pratiquem atos de terror contra o Estado de Israel, eles vão ser proibidos de entrar. Máquinas de raio-x também são proibidas de entrar, então os hospitais não têm como fazer radiografias, né, dos pacientes. Tem uma série aí de materiais que são proibidos de entrar e que isso vai impactar no funcionamento da vida cotidiana, né, da população de Gaza, tanto que muitos palestinos vão dizer, e é isso que me provocou a pesquisar, né, a faixa de Gaza, muitos palestinos vão dizer que eles vivem uma morte lenta ou uma morte em vida em Gaza, né, porque não é uma vida normal, não é uma vida digna. Uhum. E esses controles, por exemplo, de entrada e de cimento, que na verdade não entra, né? Mas, por exemplo, entrada de alimentos. Você tem checkpoints ali, né? Que são poucos, né? Pelo que eu estou entendendo. É só um. É só um checkpoint, que é controlado por Israel. Tem um checkpoint só para pessoas, que é no norte de Israel, e um só para produtos, que é no sul, quase ali na fronteira com o Egito. E aí tem um checkpoint do Egito também. Então são 3 checkpoints. O do Egito, quem controla o Egito, mas tem uma coordenação ali. Tem uma coordenação com Israel. E a gente viu isso muito na prática agora, né? As pessoas tentando sair ali por Rafah, né? E Israel não permitindo a saída em coordenação com o Egito. Então você tem esse do norte que só entra e sai pessoas, e esse do sul no território ocupado de Israel que permite ou não permite a entrada de ajuda humanitária ou importação e exportação, né, de alimentos, por exemplo. E antes do bloqueio tinham mais, né, postos de passagem. Hoje só tem esses 2. E aí o bloqueio é um bloqueio vigiado, controlado, monitorado, né? Por isso que foi bem chocante quando o Hamas conseguiu quebrar uma parte da barreira ali, né? Essa é uma história que a gente vai precisar de um distanciamento para entender, né? Porque a vigilância é absoluta, é o que você está mostrando desde o início, e depois do início dos bloqueios fica evidente, né? Que é um controle absoluto ali. Imagino que não passa ali um pombo sem algum sinal ali soar em algum sistema de vigilância de Israel. E o que aconteceu dia 7 de outubro foi impressionante, assim, né? O ataque terrorista, né, do Hamas. Tem uma galera, né, que fica assim, meu Deus, tá falando contra o Estado de Israel, então é pró-Hamas. Não, gente, essa falácia, eu não caio, a Isabela não cai, né? A gente não conversa sobre esse assunto nesses termos, com esse enunciado, a gente rejeita esse enunciado, né? O enunciado do Netanyahu, por exemplo, que ou você está com a luz ou você está com as trevas, né? Ou você é do bem ou você é do mal. Não, eu rejeito esse enunciado. A gente não cai nesse tipo de falácia, né? Mas é interessante aqui porque, veja, não é possível comprar uma maçã, né, importada de Gaza sem o controle de Israel. O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Wallahi, it ain't girls like you out here in the West. I know I've been away, but I'm coming back home. No need to stress, baby. All I know is to be Palestinian, is to always rep where you come from. Except when you're online at the customs. Told her she can meet me up in London. She let me cause I came from Gaza with love. But I feel like it's from Gaza with love. Bom, antes da gente falar então da conjuntura, deixa eu te perguntar, porque é uma outra coisa que eu tenho interesse, assim, eu desconheço. Do ponto de vista da mobilidade,
Porque, veja, agora eu vi, né, que vários palestinos que moram em Gaza depois do ataque ficaram retidos, presos, né, em Israel, porque não puderam voltar por conta da crise. Há um checkpoint, então, ali que a pessoa tem que passar e mostrar ali o cartão e voltar todo dia, se ela tiver que sair para trabalhar. Ele tem que passar por isso todo dia, é um controle absoluto também, né? Na Cisjordânia também, os próprios palestinos que são da Cisjordânia e trabalham em Israel, eles têm que passar por checkpoints todos os dias, checkpoints assim lotados, porque a maioria, né, da população palestina trabalha em Israel, porque lá os postos de trabalho são melhores, né, com mais salários, embora em relação aos trabalhadores israelenses, os trabalhadores palestinos são mais precários, né? Então, porque, enfim, a gente está falando de um total sistema de apartheid, desigualdade e tudo mais. Mas na própria Cisjordânia também, a Cisjordânia é um exemplo dos checkpoints, né? O próprio muro de separação que foi construído durante a Segunda Intifada, lá em 2000, é o exemplo mais claro ali, que a gente tem, um exemplo mais visual que nós temos do regime de apartheid, de separação física, né, dos palestinos e israelenses. Mas é até importante falar, né, que o muro da Cisjordânia ele não separa israelenses de palestinos, ele separa palestinos de palestinos também, né? Então, a própria construção do muro pegou, por exemplo, famílias que moravam, né, na mesma rua, aí uma rua ficou do lado israelense, outra rua ficou do lado palestino. Uhum. É uma fronteira muito controlada, né? Eu tô vendo aqui, até setembro de 22, você tinha um fluxo ali de saída mensal de Gaza para Israel, via Israel, né? Algo em torno de 43 mil. Isso porque aumentou um pouco, né? Depois daqueles ataques de 2021, lá em Sheikh Jarrah, depois teve ataque em Gaza, Israel abriu um pouco mais postos de trabalho para os palestinos de Gaza, né? O máximo que já teve, assim, de números brutos de palestinos que trabalhavam, que poderiam trabalhar, palestinos de Gaza que poderiam trabalhar em Israel foi cerca de 40 mil. A gente está falando de uma população de 2,3 milhões, né? Então, e sem emprego algum dentro de Gaza. Então, o desenvolvimento absoluto, né? E sem contar que esses postos de emprego são por 3 meses, e aí sempre tem que renovar, né? Enfim. E também eu achei interessante. Não, esse é um dado importante. Eu estava pensando em outra coisa. É um, entre aspas, passaporte de 3 meses e tem que renovar. Então você trabalha 3 meses, corre o risco de não renovar. E imagino que também trabalhem em subemprego. Sim, com certeza. E às vezes os palestinos conseguem ir, e aí tem, até escrevo um pouco isso na tese, né? Tem a galera israelense lá que vai oferecer trabalho assim que eles chegam na fronteira, né? E é um trabalho de um dia. Então eles ficam lá, depois voltam. E esse entre aspas, que você mencionou, né, o passaporte do trabalho, os palestinos de Gaza, eles não podem dormir em Israel, eles têm que voltar. Mas como o processo é muito longo, né, por passar por vários checkpoints e tudo mais, muitos acabam dormindo escondido, né, nos ambientes ali de construção. A maioria dos postos são para construção civil, grande maioria. Então os palestinos acabam dormindo lá em situações precárias, só para conseguir, né, um salário, não é nem mínimo, né? Enfim, sei lá, é muito, muito pouco para conseguir voltar para Gaza depois. E também eu achei interessante esse controle também do mar, né? Inclusive você cita na tese vários incidentes, assim, a questão é se você ultrapassa um certo limite marítimo, você tem que enfrentar algum tipo de arma israelense, é isso? Sim, com certeza. Muitos pescadores já foram mortos por serem considerados infiltradores ou terroristas, enfim, né? Às vezes não tem nem aviso, né? Porque, enfim, o pescador tá lá pescando, ele não sabe se ele ultrapassou a milha náutica ou não, né? Mas, por vezes, acaba ultrapassando, às vezes nem ultrapassa, e mesmo assim recebe um tiro ali do israelense, ou seu próprio barco é danificado, né? E aí não consegue consertar o barco porque não tem o material necessário, enfim, é o que eu falei, né, que é um desenvolvimento e uma espiral enorme de precariedade. Outro dado também que você mencionou, isso antes, agora, do que está ocorrendo, é o acesso à água também, né, que é um outro recurso essencial para a vida, enfim, eu estou chovendo no molhado, todo mundo sabe disso, mas que lá é uma complicação, né? Não é só uma crise, né? Na verdade, é uma política deliberada mesmo, né? Enfim, os palestinos poderiam sim ter acesso à água,
mas eles não têm, e têm um acesso muito precarizado, né, com água podre mesmo, água imprópria para consumo humano, por conta do controle israelense mesmo. Uhum. E eletricidade também? Eletricidade também. Controlado por Israel, então o blackout... Sim, diversos casos já de blackout, principalmente quando tem operações militares, que agora é uma guerra mesmo, né? Então, desde o começo, Gaza está com pouquíssima eletricidade, né? Mas quando tem essas operações militares, que vai, sei lá, de uma semana ou menos, como teve em 2012, 2018 e tudo mais, Israel diminui o acesso à eletricidade, né? Então dá, sei lá, 2 horas por dia, 4 horas por dia. Mas no dia a dia normal, no cotidiano considerado de paz, né, entre aspas, são 8 horas por dia. Uhum. Isabela, você sempre, desde o começo aqui da conversa, você sempre mencionou que os levantes palestinos sempre começam a partir de um evento, né, de um estopim, acho que foi a palavra que você usou. E o que talvez pegou todo mundo de surpresa no 7 de outubro é que não havia um estopim, assim, tal como na intifada, né, na primeira ou na segunda intifada. Mas, assim, os especialistas já vinham, inclusive a Organização das Nações Unidas já vinha denunciando, né, os estrangulamentos e vítimas. Em 2014 você tinha lá 400 crianças mortas e tal, então você tinha uma política de controle, que eu acho que é o que você fala, né, de controle remoto, né, uma vigilância absoluta das fronteiras, o isolamento, né, mas não houve um estopim, assim, ou aconteceu aos poucos, né, foi um estrangulamento que foi levando ao limite, né, e que pega, pelo menos, a imprensa ocidental de surpresa. Há toda uma discussão se a inteligência de Israel foi pega de surpresa mesmo, ou se não foi. Tem a discussão também que houve um alerta do Egito, mas isso ficou meio que obscuro, né, se isso de fato aconteceu. Mas eu queria te perguntar um pouco, então, o que antecede ali o ataque do Hamas, né, o que leva, portanto, a essa coordenação, uma coordenação inédita, né, porque o que eles fizeram foi... Não era esperado, né? Foi sem precedentes. Eu acho que, em primeiro lugar, fazer talvez uma diferenciação importante, né? Que a primeira e a segunda intifada, elas foram 2 movimentos anticoloniais que tinha ali uma espécie de coordenação nacional, né? Então, quase todos os setores da sociedade palestina participaram. Dessa vez, o ataque do Hamas, no 7 de outubro, foi isolado, né? Não teve outras organizações palestinas participando, não teve apoio da população palestina. Pelo contrário, né? A gente viu bastante condenação da população palestina e tudo mais. O que acontece é que Gaza se tornou, né, na verdade, uma panela de pressão. Bruno Huberman, que é meu colega, utilizou bastante essa expressão e eu concordo absolutamente, né, que Gaza, ela, há muito tempo já, como, né, a gente discutiu aqui, mostrei na tese, ela estava se tornando um espaço muito precário, né, a ponto de que em 2012 a ONU publicou um relatório que em 2020 Gaza se tornaria invivível, ou seja, um lugar que não seria habitável, por conta de todas as políticas de controle que a gente discutiu aqui. Mais um contexto importante que eu acho que vale mencionar é o próprio contexto regional também. Então a gente tem testemunhado nos últimos anos, nos anos recentes, uma aproximação de Israel com os países do chamado mundo árabe. Então a gente viu os acordos de Abraão em 2020, por exemplo, em que Israel normalizou relações com a Arábia Saudita, com Emirados Árabes Unidos, Bahrein, e depois com Marrocos e Sudão, né? Então, ou seja, o mundo árabe, né, que hipoteticamente, teoricamente, deveria apoiar a causa palestina, em termos de o mundo árabe em estados, né, estados nacionais árabes, deveriam apoiar a causa palestina, estão mostrando cada vez mais o abandono, né, da questão palestina na região. E o último acordo que seria feito, que já estava ali meio que negociação, a passos iniciais, era uma tentativa de normalização das relações de Israel com a Arábia Saudita, né? Então foi um dos argumentos que a gente vê muitos analistas falando que poderia ter influenciado também essa ação do Hamas. Mas essa ação do Hamas, que sim, obviamente considerado terrorista, né, a gente sempre tem que falar isso, e eu concordo também, obviamente, né, matou civis, sequestrou civis israelenses, enfim, mas o pior de tudo foi a reação, né, dos israelenses, do Estado de Israel, das forças militares israelenses, com o apoio dos Estados Unidos, apoio incondicional,
algo que está sendo feito em Gaza, né? Então, verdadeiro massacre, muitos vão dizer em genocídio, própria limpeza étnica, né? E a gente também corre o perigo de olhar só para Gaza e não olhar o que está acontecendo na Cisjordânia também. Então, muitos palestinos estão sendo presos, detidos, por nada, assim, sem argumento. Muitos mortos também na Cisjordânia, acho que já foram 300 mortos, se não me engano. Hoje inclusive por colonos civis, né? Atirando um no outro. Colonos armados também, expulsando palestinos das suas casas, enfim, também está vendo aí um processo de limpeza étnica daquela região. Obviamente que Gaza é o exemplo mais gritante, né, o exemplo mais sangrento. Então, 8.500 palestinos mortos já, sendo que 3.500 são crianças. Ou seja, embora o argumento seja que Israel faz isso para derrotar o Hamas, para exterminar o Hamas, está exterminando a população palestina como um todo, né? E inclusive os próprios civis israelenses que foram sequestrados pelo Hamas, né? Então, o que Israel está fazendo para libertar esses civis, né? Que era o que Israel deveria estar fazendo, né? Algum tipo de negociação para libertar esses civis israelenses que foram sequestrados pelo Hamas, né? Mas a gente está vendo, né, uma outra atitude aí brutal, um genocídio ao vivo mesmo. As coisas têm que ser ditas o que elas são, né? De fato é um genocídio ao vivo, é uma reação, acho que chamar de desproporcional é o mínimo, né? É uma situação de limpeza étnica e eu não consigo mais entender como que é possível, né, alguém se calar diante das imagens bárbaras que a gente está vendo. Israel imprime uma punição coletiva, né? Por mais que você entenda que Israel tem o direito de se defender, tá? A gente pode discutir, mas a maneira como Israel se defende é desproporcional, portanto não é legítimo. Por mais que você entenda que Israel tem o direito de ter um Estado nos termos aí que os sionistas defendem, tá? Eu vou discordar veementemente, mas não dá para negar que Israel comete crimes de guerra, né? Por mais que você ache que a Palestina, o Hamas é um grande mal do século, mas você não dá para justificar o fato de que Israel entende que toda a faixa de Gaza é o Hamas, né? O que não faz o menor sentido. Então, é um absurdo o que está acontecendo, Isabela. Enfim, a especialista é você, mas eu precisava tirar isso do meu peito, né? Porque é um massacre, é um genocídio. E assim, não dá para você ver o Israel defendendo ou com apoio dos Estados Unidos se colocarem contra um cessar-fogo. Você mostrou aqui pra gente com dados como que antes de 8 de outubro, bem antes, o povo da faixa de Gaza depende da ajuda humanitária para beber água, para comer, para sobreviver, para remédios, para, enfim, o básico aí da vida. E aí a gente vê todo dia os caras proibindo a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza, porque isso vai alimentar o Hamas. Enfim, é uma barbárie, são crimes de guerra. Eu acho que Netanyahu é parte disso. A extrema-direita de Israel precisa ser também criminalizada, porque o direito internacional, se é que ele serve para alguma coisa ainda, né? Tá aí para dizer categoricamente que a gente está falando com criminosos de guerra, né? E como você bem colocou, isso não nos coloca na posição de defender o ato terrorista do Hamas, né? Esse tipo de falácia também é algo que me irrita, né? E que eu não tenho nenhuma paciência para isso. Nenhuma paciência. Tá insalubre, sério. Toda vez que eu ouço isso... não tenho nenhuma paciência mais, porque é um tipo de enunciado falacioso que quer nos enquadrar numa lógica que não nos pertence e que a gente denuncia, né? Então, se alguém aqui, sempre tem um, né, que fica, escuta e depois, vocês estão acusando o Estado de Israel de cometer crimes de guerra. Sim, estamos. É exatamente isso. Mas isso não nos coloca em defesa do terrorismo do Hamas. Enfim, eu preciso falar algumas obviedades, Isabela, para
para que o ouvinte que ficou até aqui não te procure para te encher o saco, né, com marmota, né? Mas eu queria, antes de encerrar, te perguntar se eu deveria ter feito alguma pergunta e não fiz por absoluta incompetência e ignorância, né, sobre o tema, porque eu reconheço a minha ignorância sobre o tema, né? Eu tenho visto vários tudólogos que se colocam como especialistas, e aí se enquadram nessas caixinhas prontas, nessas falácias, né? E aí a gente fica, não é possível, né? Mas tem algo que eu deveria ter perguntado e eu não perguntei? Não, eu acho que assim, é um tema que dá muito pano pra manga, mas todas as suas perguntas foram excelentes e eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Já ouvi bastante o Chutando a Escada, tenho grande admiração por você, pelo professor Geraldo Zaran e tudo mais. Então foi um prazer mesmo ter esse espaço mesmo pra gente discutir esses temas, né? E obrigada por salientar essa sua última fala, porque ela é super importante, né? A gente sempre tem que dizer o óbvio, porque, enfim, a gente tá vivendo num momento de várias fake news, várias acusações desonestas. See how they doing us? Images that you be seeing on TV ain't nothing to do with us. They pin us against one another, they love when we fight 'cause they using us. Taking our homes, tearing them down and they cause they moving us. They wish they were through with us. You see how they doing us, stripping us of our humanity, yeah. فلسطيني حاس حالي غريب جواته لبلدي Against all odds comme pour toi un gros. Si tu m'aimes pas, vas-y casse-toi de là. J'ai changé de nom comme un Astana. Viens pas par ici, ça fait pop pop pop. 20,000 in the bank, yeah. I'm ready to give it away. I don't really give a fuck about money. Isabela, olha, parabéns pela sua tese. Ouvinte, se você quiser saber mais sobre essa história, sobre o colonialismo israelense na faixa de Gaza, sobre essa reorientação tática, né, que ela chama lá de controle remoto, se você quiser entender um pouco mais de história, se você quiser ler as referências que a Isabela citou aqui, eu acho que você precisa então parar e entrar no repositório da Unesp, né, e ler a tese da Isabela. Está disponível já para download, chama Morte e Vida Palestina, a reorientação tática do colonialismo israelense na faixa de Gaza, uma tese que foi defendida esse mês, né? Portanto, foram 4 anos de pesquisa antes do tema, infelizmente, dominar a pauta das instituições internacionais, da imprensa internacional, e, portanto, é uma tese que merece ser lida, e tem aqui muitos dados sobre essa orientação ou reorientação socioespacial da faixa de Gaza. Tem aqui muita bibliografia para você também que não conhece o tema, como eu acho que é uma boa porta de entrada para entender o problema ali do colonialismo israelense na região. É uma excelente tese. Não à toa foi aprovada com louvor pela banca. E Isabela, mais uma vez, obrigado, parabéns pelo seu trabalho e obrigado aí pelo seu tempo e a sua disposição de conversar aqui com a gente nesse modesto espaço, mas que a gente o bom é que a gente conversa com gente que a gente admira, né? E eu fico feliz de poder conversar com você. Eu que agradeço, Felipe, foi uma honra, um prazer, muito obrigada mesmo. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Cortes, edição de podcast.